E aí, pessoal, o São Paulo foi o último dos grandes a voltar para o Paulistão e perdeu para o Red Bull Bragantino, uma dificuldade nível Série A. E a gente vai falar dessa derrota aqui. O São Paulo até começa bem o jogo e faz um gol muito cedo, aos 7 minutos, com o Pato saindo da área, abrindo, caindo na ponta, combinando jogada com o Vitor Bueno, o Reinaldo cruzando e o Pablo cabeceando no meio dos dois zagueiros do Red Bull Bragantino. E logo em seguida, numa jogada de pressão com o Vitor Bueno, entrada da área, o São Paulo quase faz o segundo e dava a entender que poderia ter um domínio do jogo e de repente abriu uma margem já importante nos primeiros 15, 20 minutos. Só que isso não aconteceu. O Bragantino começa a ganhar terreno, faz uma marcação muito eficiente dos dois homens do início da descida para o ataque, do início da saída de bola do São Paulo, o Tietê e o Daniel Alves. E olha que a gente está falando do Daniel na maior fase goleadora, com 5 gols no início da temporada, nunca fez tantos gols no início de temporada na carreira, mas hoje produziu pouco, muito pelo mérito do Felipe Conceição em conseguir anulá-lo, assim como fez com o Tietê. Por mais que o Igor Gomes se movimentasse, o Pato e o Pablo buscassem cair pelas pontas, cair na área, mas essa construção ela não era tão bem feita, tão bem estruturada, né? Transição, meio campo e ataque. Além disso, o Red Bull Bragantino teve um cara que desequilibrou o jogo, participações diretas no primeiro e no terceiro gols, que foi o Arthur. No duelo com o Reinaldo, deu Arthur de longe. Tanto que já aconteceu isso no primeiro gol aos 13 minutos. É uma jogada de lateral, o Arthur faz a pressão, toma a bola do Reinaldo, rola para o Matheus Jesus na entrada da área, e a defesa do São Paulo passa uma impressão de que não acreditou. Não vai dar nada o chute do Matheus Jesus. E deu. E o Red Bull Bragantino empatou. E aí, 2 minutos depois, o Arthur faz outra jogada para cima do Reinaldo, leva a trombada e toma cartão amarelo. Então, além do Reinaldo já ter muita dificuldade para conter os avanços, ele ainda passava a ter uma preocupação extra com o cartão amarelo que levou, justamente em cima do Arthur. E aí o Bragantino vira o jogo aos 34. O jogo passa a entrar numa fase de equilíbrio, com muitos espaços dados pelas duas equipes. As vocações ofensivas elas são muito claras, né? Ficaram visíveis em campo, são times que gostam de atacar, têm essa proposta. E a recomposição, ainda mais num jogo de retorno depois de 4 meses, ela também não foi feita de forma eficiente. Então tinha chance pra caramba, tinha espaço pra caramba, as chances do São Paulo em números eram até maiores, mas o Bragantino chegava pouco, chegou depois aos 34 e fez o segundo gol, numa bola enfiada da defesa, né? Um passe rasteiro do Liger lá de trás e coitado do Arboleda no lance que o Morato fez o que quis com ele. Recebeu, foi para um lado, foi para o outro, entortou, bateu firme. Muita gente até questionou se era ou não uma bola defensável, porque ela passa ali, né, na direção do Volpi, ele não consegue segurar. Eu acho que o chute é de uma distância muito curta, com muita potência, e faço a mesma ressalva que fiz nos jogos de ontem. Os goleiros estão voltando depois de uma inatividade grande. Tempo de parada para goleiro é extremamente cruel. A gente viu na Europa, na Alemanha, em Portugal, na Itália, tem visto na Inglaterra, o Derré que está numa má fase, mas aí não é só pandemia, né? Porque a má fase dele está durando 2 anos, mas enfim, os goleiros sofrem especialmente nesse momento. Então, acho que dá pra gente dar um crédito aí pro Volpi. Quem acha que o Júlio falhou também no segundo gol do São Paulo, a gente vai falar disso também, mas enfim. E aí o São Paulo consegue ainda 4 minutos depois, com um chute rasteiro da entrada da área no cantinho do Pablo, fazer o 2-2. Então ali era uma fase de trocação. Por mais que o Bragantino chutasse menos que o São Paulo, mas era um Bragantino que também tinha as suas alternativas ofensivas, as suas chances, né, pelo menos rondando a área, no campo de ataque, aparecendo também. Então tem que fazer a ressalva aqui do Pablo, né, os 2 últimos gols do São Paulo antes da pandemia foram dele, no clássico com o Santos, no Morumbi, já com portões fechados, e os 2 primeiros no retorno também foram do Pablo, existe uma expectativa muito grande que o Pablo consiga dar o retorno do investimento, ser o Pablo que se imaginava quando o São Paulo o contratou do Atlético Paranaense. Pelo menos esses números recentes são muito interessantes. Vem o segundo tempo, os espaços continuam. E o São Paulo tem as 2 primeiras boas chances do segundo tempo, com o Pato, uma aos 14 e uma aos 15, uma atrás da outra. Só que aí vem a eficiência do Bragantino de novo. Terceiro chute no alvo do Bragantino aos 20 do segundo tempo, gol do Bragantino. 3 no alvo, 3 gols àquela altura. Outra jogada do Arthur para cima do Reinaldo. Mais uma jogada espetacular, individual, ele tabela com o Vitinho, faz um golaço, foi realmente o craque do jogo. Aí o Diniz começa a olhar para o banco
vê que existem espaços, mas faltam pernas. Claramente no segundo tempo há uma queda física do São Paulo, algo natural, algo imaginado, algo esperado. E aí ele começa a povoar bastante o time do meio para frente. Ele coloca muitas peças lá na frente. Então entra Everton, o Everton entra no meio campo, depois na saída do Juan Fran mais para frente, o Everton acabou ficando mesmo um lateral direito, né? Aí entra Paulinho de um lado, entra Elinho do outro, o Reinaldo virou zagueiro, né? Porque o Diniz tira o Arboleda e coloca o São Paulo ainda mais para frente, mas isso não foi suficiente. Era o São Paulo que não chegava com muita organização, um Bragantino que conseguia fechar o meio, se defender muito bem e segurar esse placar até o final. Então, o que fica do jogo o São Paulo teve 7 finalizações no alvo contra 4 do Bragantino, só que não teve a mesma eficiência. Acabou errando demais e pagando por esses erros que o Diniz admite no pós-jogo. O Diniz até diz, olha, a gente sabia que ia ser difícil, tem a pandemia, tem a parada muito longa, os erros aconteceriam, mas a gente errou mais do que deveria. E acho que é a leitura correta. Diante de um time com a qualidade do Bragantino, com o investimento do Bragantino, um time de Série A, errar na maneira que o São Paulo errou, cobra um preço muito caro. E a gente está falando de Campeonato Paulista ainda, mais um jogo com um sarrafo lá em cima. Todos os descontos têm que ser dados da pandemia, repito e disse isso também nos vídeos de ontem, assim como fiz a ressalva dos goleiros. Agora, a gente está aqui para apontar o que houve. O São Paulo teve a queda física, ela foi determinante, mas pecou nas finalizações, Tietê e Daniel Alves não conseguiram sair da marcação do Red Bull e quando o Diniz recorreu ao banco, as alternativas também não surtiram muito efeito. São Paulo ficou com muita gente lá na frente, mas isso não é garantia de que a bola vai entrar, de que de maneira organizada os gols vão sair. Pelo contrário, né? O São Paulo passou a ser menos organizado, tentar a correria com os meninos, um em cada ponta, e não surtiu efeito. 3-2, uma vitória justa de um Bragantino que foi mais preciso e mais certeiro. O Diniz que não dá resultado, a cornetada já começou pós-jogo no Twitter. O Diniz que não ganha nada, o Diniz que não dá resultado, o Diniz que é protegido. Eu acho que tudo que o São Paulo fez de errado no jogo ficou claro. Agora, imaginar, depois de tudo que aconteceu, que já é o momento de pedir a cabeça do Diniz, imaginar que nada prestou nesse ano, que nada de bom foi feito até março, quando o Campeonato Paulista passou, é esquecer da vitória no Clássico com o Santos, é esquecer da vitória enorme contra a LDU no Morumbi e de outros bons momentos que o São Paulo teve em 2020. Tricolores, calma, o mata-mata do Paulistão vem aí, a sequência de jogos virá, e aí o Diniz poderá ser cobrado de maneira mais contundente com o decorrer das semanas. Agora é tudo muito complicado para todos os times, inclusive para o São Paulo. Peço que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e ative o sininho das notificações. O canal está voltando, os vídeos estão voltando, sua ajuda é muito importante para a gente seguir crescendo, tá bom? Grande abraço!